1 Coríntios capítulo 14, glória a Deus. Então, eu quero que você me ajude a fluir naquilo que Deus tem falado, que é essa estação que nós estamos vivendo. Uma estação de grande mover do Espírito. Então, nada melhor do que aprender um pouco sobre o dom da profecia. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 diz assim: para a nossa equipe eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada, tá bom? Ara. Se a sua tradução for diferente da minha e puder acompanhar no telão, vai ser bom. Segui o amor e procurai com zelo os melhores dons ou os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Fala assim, procurai. É o que nós vamos fazer durante esse tempo. Talvez você pense assim, Tiago, eu nunca operei nenhum dom, mas no mínimo procurar você vai. Procurai. Fala pro seu irmão, procura, irmão. Quem procura, encontra. É o que nós vamos fazer nessa estação. Nós vamos procurar os dons espirituais, procurar. E nós vamos encontrar. E principalmente, aí nós vamos começar essa série de ensinos com o principal. Ele disse, principalmente que profetizeis. Então, profetizar, ele está dizendo, é algo primordial. É importantíssimo. Ele está elevando a profecia num grau máximo de importância. Ele diz, verso 2, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Vamos começar. Se nós estamos buscando os dons, e principalmente o de profetizar, o que é profetizar? Falar aos homens. Então vai ter que perder a timidez. Olha aí, já vamos começar assim. Que hoje você vai procurar um ser humano e vai falar na cara dele. Vai ser bom demais. Porque esse é um ensino prático. E não fica me olhando pensando, vai sobrar para mim? Então é melhor prestar atenção. Aprende rápido que vai sobrar para você. Vai sobrar para todo mundo hoje. Fala a seres humanos, seja sexo masculino ou feminino. A homens aqui é a humanidade. Fala a homens. Com qual objetivo? Edificar, exortar e consolar. Então preste atenção. Nem todo mundo foi chamado para ser profeta. Mas todos foram chamados para profetizar. Vamos começar. Aprenda. Profeta é uma coisa. Profecia é outra. Tiago, mas geralmente a profecia não atua, não é na vida do profeta? Também. Mas nem todo aquele que é profeta, a Bíblia está dizendo, deve procurar os dons e ainda mais deve procurar profetizar. Vamos começar. Porque eu sei que existe no nosso meio um jargão, né? Que a gente cumprimenta o irmão. Fala aí, profeta de Deus. Até muda a voz, né? Fala, profeta das nações. Não. Alguns, a Bíblia diz, alguns, não todos, alguns foram chamados para o dom de profeta, que é o chamado 5 dons ministeriais, que está em Efésios, no capítulo 4, no verso 11. Pastor, apóstolo, profeta. Esses dons é só para uns ou para alguns, não para todos. Mas profetizar é um dom para todos. Ou seja, hoje não tem como você escapar. Porque talvez você poderia falar, não, mas esse negócio de profetizar é só para profeta, eu não sou profeta. Ei, profetizar é para todos, para você. Mas nem todos foram chamados para ser profeta. Agora, perceba, existe uma diferença entre o profeta da antiga aliança. Vamos começar daqui, ó. Perceba, desse lado de cá, profetizar. Desse lado de cá, profeta. Aqui dentro da área do profeta, eu vou só trazer algumas clarezas para vocês, que existe uma diferença daqueles que são profetas do Antigo Testamento e profetas do Novo Testamento. Na Antiga Aliança, geralmente, lá no Antigo Testamento, os profetas eram ungidos por Deus dentro de uma categoria para guiar o povo e para falar coisas que não tinham acontecido ainda, da parte de Deus. Eles profetizavam coisas que ainda iriam acontecer. Agora vem para cá. No Novo Testamento, quem profetiza agora, o profetizar, não é para falar coisas que não aconteceram ou que vão acontecer. O profetizar da Nova Aliança é para
Fala comigo, edificar, exortar, consolar. Fala assim, não para revelar o futuro. Mudou. Assim como na antiga aliança, o profeta se movia de uma forma, e agora na nova aliança mudou também a atuação do profeta. Na nova aliança, a atuação do profeta não é mais para guiar o povo acerca de coisas do futuro. Por quê? Porque aqueles que nasceram de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, o ser humano é guiado primeiro pelo testemunho interior, pelo ser humano recriado, pela palavra de Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus, não mais pelos profetas. Ou seja, nós não estamos mais procurando um profeta e perguntando, e aí, profeta, o que Deus tem para mim? Porque nós temos livre acesso a esta graça e dizendo, Deus, por meio da oração, o que o Senhor tem para mim? Ele disse isso e isso, e você obedece, você tem contato direto com Deus. Não precisa de um profeta para intermediar. Mas na antiga aliança não era assim. Na antiga aliança, se alguém quisesse saber algo da parte de Deus, era por meio de 3 classes de pessoas somente. Ou era por meio do profeta, ou era por meio do sacerdote, ou era por meio dos reis, que Deus ungiu essas classes específicas para conduzir o seu povo. Hoje mudou, então preste atenção. Existe uma diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Na nova aliança, o profetizar não é mais para descobrir o que vai acontecer no futuro. O profetizar é para... Pode ser qualquer ordem aí. Você lembrando dos 3, tá bom. Vamos lá. Número 1. Você só tem que definir. O que vocês vão falar? Gosta de exortar primeiro? Pode ser. Exortar, próximo. Edificar, consolar. Não é mais para revelar o futuro. Tiago, então peraí. Eu estou quase entendendo. Então significa que agora na nova aliança não existe mais essas revelações do futuro? Existem. Preste atenção. Nós temos agora na nova aliança, 1 Coríntios vai nos ensinar um pouquinho antes aqui do capítulo 14, no capítulo 12, sobre os dons espirituais. E ele vai classificar basicamente a Bíblia em 3 classes de 3 grupos de dons. Fala assim, 3 de 3. Que dá? Exatamente, 9, os dons de matemática. Os 3 primeiros grupos nós poderíamos falar que são dons que realizam algo, que operam algo, como por exemplo, dom de milagre, como por exemplo, dom da fé, como por exemplo, dom de cura. Nós temos outra classe que seriam dons que revelam algo, que mostram a revelação do futuro, a revelação do que passou, que seria palavra de sabedoria, revelando o que vai acontecer no futuro, palavra de conhecimento, revelando o que aconteceu no passado, e nós temos também o discernimento de espíritos. Quando eu vou falando, cara, se você lembrar do texto aí e conseguir encontrar, eu só não sei a referência exata. Mas vou citando os textos, se você encontrar, pode colocar, não acho ruim não, tá bom? Mas eu vou falando aqui, se você tiver dúvida, eu só não vou abrir um por um para ler, porque nós não estamos numa aula do Rema, nós estamos num culto, e eu só tenho mais 30 minutos, ok? Então a gente precisa fluir. Tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida sobre a referência, pode me procurar no final, eu vou estar te cumprimentando ali de fora, tá bom? E se a Carol encontrar, ela pode colocando aqui também. Então, essas outras classes dos 3 dons são os que revelam algo. O discernimento de espírito, preste bem atenção, é ter a visão do âmbito espiritual aberto. Não é discernir se o espírito que a pessoa carrega é do bem, do mal. Aí você carrega um espírito de encosto aí, eu tô achando, tô vendo. Não é sobre isso. É ter a visão espiritual aberta, ver anjos. Aí sejam eles anjos que ainda servem a Deus, ou daqueles que também foram destituídos da glória de Deus, né? Que são anjos que servem agora às trevas. Pode ser qualquer um desses. Ver no âmbito espiritual, mas são dons que revelam algo. E também nós temos a outra categoria de dons, que é onde a gente vai falar muito hoje, que é os dons que falam algo, dons vocais. São aqueles como, por exemplo, profecia, que é o que a gente vai praticar muito hoje. Você tem variedade de línguas e você tem interpretação de línguas. Mas agora, na vida do profeta, geralmente da nova aliança, né? Porque a pergunta é, como é o profeta então da nova aliança? Na vida do profeta, eu estou aqui no profeta, ó, da nova aliança, geralmente operam alguns desses dons que revelam algo. Então, se eu quero saber se uma pessoa foi chamada, porque não é todos, alguns, não todos, para profeta. Todos podem? Fala profetizar e depois profeta. Tá? Profeta está de cá e o profetizar está de cá. Vamos lá. Todos podem? Mas nem todos são?
Como eu saber, Tiago? Como eu sei se eu sou profeta? Geralmente, na vida de um profeta, é evidente alguns dons do Espírito, além da profecia. O profeta pode profetizar? Pode. Mas qualquer um também pode? Então não dá para discernir se alguém é profeta só porque profetiza. Porque qualquer um pode. Mas para entender se alguém é profeta, geralmente os dons que revelam algo operam na vida desse profeta. Geralmente revelam coisas. Deus mostra ao profeta o que vai acontecer no futuro. Deus mostra ao profeta o que está acontecendo no presente, o que aconteceu no passado. Deus abre a visão espiritual do profeta. Esses dons que revelam algo está ativamente na vida de determinada pessoa para a gente entender se ele é ou se ela é uma profeta. Pode ser profeta, mulher, profeta, homem. Se ela é ou ele é um profeta. Mas eu não vou tratar sobre isso hoje. Eu só estou te dando um panorama e uma base para mostrar. Nem todo mundo que significa que é, mas aquele que é também. Mas além disso, aquele que é tem os dons que revelam algo na sua vida. Eu não vou entrar no dom do profeta hoje, porque é algo para todos. Então, quem sabe um dia a gente faz um seminário específico para profetas, a gente entra nisso. Mas nem todos são profetas, mas se todos podem, eu vou ensinar sobre, que é falar aos homens para, que é o que nós vamos fazer hoje. Agora, eu quero ler para você o que o irmão Reagan escreveu nos seus livros, e depois eu pedi já para a Joyce separar um combo hoje. Hoje você vai sair com um combo do fogo. Que é o combo de livros dos dons espirituais que nós temos na nossa livraria para você continuar crescendo, porque como eu disse, agora eu só tenho 27 minutos, é rápido aqui, mas você pode continuar durante a semana crescendo com os livros. E tem um que é um livretinho, gente, o dom da profecia, um livretinho que você, já está até aqui, me dá aqui, Eduardo, por favor. Você lê isso aqui numa sentada. A hora que você sentar na cama já no dia de dormir, você terminou ele, antes de pegar no sono. Olha isso aqui, o dom da profecia, olha. E eu acho que tem poucos. Depois, quando acabar aqui, você já corre lá, você não vai ficar sem. Esse livreto do Kenneth Reagan é um livro espetacular. Aí nós temos também do Kenneth Reagan 7 passos para julgar uma profecia. Você vai aprender um pouquinho, eu vou tocar nisso aqui hoje. Você tem a respeito dos dons espirituais, um pouco do que eu falei, dessa classificação dos 3 em 3. Tá tudo aqui dentro, bem simples. E nós temos os verdadeiros profetas, se você entende. Mas eu tô achando que eu sou profeta, esse negócio ficou bom. Então esse daqui, que é um pouco do que eu toquei para vocês, os verdadeiros profetas do Fernando Leal, recentemente lançado, vai te ajudar bastante. Então depois passa lá na nossa livraria e continue amadurecendo espiritualmente. Lembrando que a nossa ideia não é vender livros para lucrar com isso, até porque todo o lucro da nossa livraria, e se houver, né, o lucro, a gente sempre investe em obras sociais, você já sabe disso, ok? Ninguém quer lucrar com isso, é para o seu benefício, para o seu crescimento. Agora vamos dar continuidade naquilo que o irmão Hegel falou em um dos seus livros. Eu quero que você veja comigo, ouça, na verdade, comigo, o que está escrito em um desses livros, eu acredito que é o Dom da Profecia. Na página 15, ele diz assim: as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento diferem entre si. A profecia do Antigo Testamento é essencialmente para predição de eventos futuros, ao passo que a profecia do Novo Testamento é para proclamação, a fim de... Vocês estão nota 10, eu estou gostando, nota 10. Aí ele diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, que é o texto que nós lemos: aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolo. Isto não é uma predição, mas sim uma proclamação. Então preste atenção, quando nós formos praticar, nós não estamos entendendo que você vai falar para a pessoa o que vai acontecer no futuro dela, não. Vigia, irmão, para não dar profetada. Vigia! Você vai falar a ela, inspirado pelo Espírito Santo, a fim de edificar. Imagina você dizendo: Deus está me mostrando, alguém da sua família morre essa semana. Olha que profecia boa. Você sai daqui totalmente edificado, pensando, era tudo que eu queria. Aquele familiar meu que eu já estou com raiva dele, tomara que morra mesmo. Que isso? Isso edifica alguém? Não, então isso não é
uma profecia da nova aliança. Outro dia diz que na igreja da minha avó chegou uma irmã e falou assim, Deus está me mostrando que Deus está recolhendo umas plantas do jardim. Significava que alguém ia morrer. Olha que colheita maravilhosa. Alguém quer ser colhido essa noite? Ok, tranquilo. Bom demais. Morrega escreve em outra parte, para que a gente tenha mais clareza do livro, lá na página 36, ele diz assim, ele conta uma história, uma experiência. Olha que experiência legal. Certa mulher que regularmente frequentava tais reuniões veio a mim confusa dizendo, em nossas reuniões de oração, as pessoas passam horas impondo as mãos umas sobre as outras e orando e profetizando umas sobre as outras. Talvez seja certo, mas parece-me que todo aquele que profetiza lá nessa reunião é a respeito de coisas ruins. A mulher confusa, pensa, meu Deus, que parece reunião de oração, acho que eu vou parar de frequentar, porque toda vez é só coisa ruim. Aí ele contando o livro, ele diz assim, certa vez eles profetizaram que a minha mãe morreria. Nem mesmo ela está doente. Parece que eu sempre percebo uma profecia ruim. Isso me perturba. Frequentemente, tais reuniões degeneram em nada mais do que previsões, o que é completamente fora do Espírito de Deus. Os dons do Espírito não são para se brincar como um brinquedo de criança. Eles devem ser reverenciados, devem ser expostos publicamente, onde possam ser julgados. Deus não estabeleceu profecia ou profetas na cozinha da irmã fulana. Ele os estabeleceu na igreja. Isto não significa que não seria certo profetizar em sua cozinha ou na sua sala, mas significa que devemos profetizar primariamente na igreja, onde todos podem julgar as profecias. Então talvez você veio no culto hoje pensando, rapaz, não podia ser outra palavra não? Tinha que ser essa da profecia, eu vou ter que profetizar mesmo. Pois é, esse é o ambiente perfeito para que isso aconteça. Porque nós temos pessoas maduras e nós podemos te ajudar até mesmo a julgar a profecia que foi dada. E se você ficar com alguma dúvida, nem vai embora. Fala, eu recebi tal profecia. E aí, se você tiver dúvida, mas saiba que eu e você precisamos estar maduros o suficiente para aprender a julgar uma profecia. Aí você fala, Tiago, mas julgar a profecia? Mas se a profecia vem de Deus, eu vou julgar a Deus então? Porque se veio de Deus, não precisa de filtro. Olha, tudo que Deus realiza na terra passa através de seres humanos. E quando passa através de seres humanos, quantos sabem que nós não somos perfeitos? Pronto, já vai sair sabendo de muita coisa hoje. Se você já sabe que não sabe de tudo e que não é perfeito, já sabe muita coisa. Fala para o seu irmão, então você está ciente. Está ciente. E mesmo que você entenda que tal irmão é maduro, ele não é perfeito. Se aquilo que Deus falou vai passar por meio dele, então pode conter algumas impurezas. E aí você, como um filtro, vai precisar julgar. Mas nós temos 2 pontos aqui sobre julgar a profecia. Número 1, existem pessoas que recebem tudo. Pode falar que eu recebo é tudo. Aqui nós é boca de cisterna. Venha. Eu quero é tudo, é boca de lobo. Vem recebendo toda a água com a enxurrada que vem. Daqui a pouco esse trem top vai dar problema. Então, cuidado. E por outro lado, tem gente que ficou tão calejado com essa história de profecia e com os desequilíbrios da profecia, que agora também não recebe nada. Não, eu não vem com esse negócio de ir pra cima de mim profetizar, eu não quero saber. Deus fala comigo, pode deixar que Deus resolve a história dele comigo. Ei, mas a Bíblia fala aos Tessalonicenses capítulo 5, não desprezeis as profecias. E a Bíblia diz, é melhor profetizar do que falar em línguas. E a Bíblia diz, quem profetiza edifica a igreja. E a Bíblia diz, procurai com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Então a Bíblia está nos incentivando. Então,
Volta para o equilíbrio e entenda que é fundamental o dom da profecia no nosso meio e principalmente que você opere nele. Venha nesses dias que nós estamos vivendo, essa atmosfera dos dons do Espírito, venha não somente com o desejo de receber, você vai receber, mas venha com o desejo de contribuir. Contribuir com os dons através de você. Volta para sua casa com o desejo de contribuir com os dons. Vai trabalhar amanhã com os desejos de contribuir com os dons. Deixa Deus operar milagrosamente, porque os dons são para os incrédulos e corações de pessoas serão revelados nesses dias através do dom da profecia. No seu trabalho, na rua, na universidade, pessoas serão alcançadas através desse dom e através de você. No nome de Jesus. Continua 1 Coríntios capítulo 14. Oh, aleluia. Diz assim, verso 4, né? Eu parei no 4. Diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Se edifica a igreja, qual é o melhor lugar para falar, para profetizar? A igreja. É hoje. Oh, glória a Deus. 5. Eu quisera que vós todos falassem em línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Quantos? Preste atenção. Eu quisera, olha aqui, olha o que ele fala, preste atenção. Eu quisera que todos falassem em línguas, mas muito mais que profetizeis. Quantos? Todos. Se ele quer que todos falem em língua, ele está falando... Todos profetizam. Não vai escapar um. Se você não tiver uma profecia para alguém, eu vou na sua frente, você vai ter que mandar para mim. Vou ficar parado aí e falar, manda a profecia para mim que eu estou esperando. E eu já vou julgar em seguida. Então é melhor você caçar o irmão mesmo, né? Fica esperto. É hoje, ô glória. Cuidado, levanta não, já tem gente querendo ir embora. Não, fecha aí. Fecha a porta, deixa ninguém sair não. Nós vamos fluir ainda. Tem ceia ainda. Glória a Deus. Agora, veja comigo especificamente, para a gente ganhar tempo. Veja especificamente o verso 27. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 27, diz assim. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Aqui, línguas com interpretação é equivalente a uma profecia. Pode ser que Deus te queira fluir através de você também assim, e faz parte do plano, tá bom? Pode ser que você receba línguas, e depois em seguida a interpretação que é equivalente a uma profecia também, mas nós vamos focar na profecia já diretamente. Mas caso isso aconteça, fique ligado. 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui está uma chave. Para que esses dons entrem em operações, o falar em línguas é fundamental. Ele diz, se existir a interpretação, fale 1, no máximo 2 ou 3, que haja interpretação. Mas se você não receber a interpretação das línguas, fique quieto, falando consigo mesmo em Deus. Então, dele fica calado quanto a falar para outras pessoas. Mas ele fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, o tempo inteiro nós vamos ficar aqui borbulhando no Espírito. Falando em outras línguas conosco e com Deus. E daqui a pouco, Deus libera uma palavra e fala a pessoa específica. Então nós vamos começar assim, eu já estou te dando o fio da meada. Nós vamos começar, vou chamar a música daqui a pouco, e nós vamos iniciar orando em línguas. Falando consigo mesmo e Deus. Se você recebe a interpretação, procura o irmão. Fala em línguas com interpretação que equivale à profecia. Mas você vai começar a falar em outras línguas, e daqui a pouco Deus vai te direcionar. Vai, irmão fulano, e diga isso a ele. Ou talvez Deus vai dizer, vai a irmã fulano e pare na frente dele. E eu falo o quê? Espera que eu vou te dar as palavras. Entende? Você fala, irmão, Deus falou para eu vir aqui, espera. Vai que é para você receber. Aí você para na frente do irmão, o irmão começa a profetizar para você. Só que tem que ter ordem, irmão. Se o irmão está profetizando e você falando ao mesmo tempo que ele, que bagunça é essa? Espera aí. Porque eu vou precisar julgar a profecia. Aí se eu estou falando, irmão,
realmente aquilo que Deus confirmou na sua palavra é uma realidade para você. Você é abençoado junto com a sua família. E o irmão começa... Calma, irmão. Presta atenção. Você precisa prestar atenção no que o outro está falando. Pode fechar o olho, não tem... E aqui, vou dar uma dica. Cuidado com o bafo na cara do irmão também. Isso é sério. Ok? Vai devagar. Fala mais aqui na lateral para o hálito sair nessa região. Ok? É só uma dica, uma dica. Se tiver um chicletinho, tá liberado. Uma bala. Mas falar diretamente aqui, aí pode ser que o irmão acabe não recebendo a profecia. Ok? Então, fale para o vento fluir aqui. E preste bem atenção quando o irmão estiver falando. Para que depois, no final, você julgue o que ele falou. Julgar não significa que você já vai falar na cara do irmão. Irmão, isso aí não tem nada a ver não, viu? Você está errado. Não. Não precisa falar, o irmão, o julgamento que você trouxe naquele momento. Você vai julgar o que o irmão falou, você e Deus. Você pega aquilo ali. Tiago, mas o que ele falou não fez muito sentido. Talvez guarde aquela mensagem. Se ela fizer sentido no futuro, você utiliza. Caso contrário, lá na frente você descarte. Mas também já não despreza de cara agora, ok? E também não recebe tudo boca de lobo. O irmão boca de lobo não pode. Você sabe o que é boca de lobo que eu tô falando aqui toda hora? Eu não sei se você entendeu. Boca de lobo, vocês sabem o que é? Como é que é o nome aqui então? Bueiro. Exato. Que é onde entra água com sujeira e tudo, entope, e por isso que dá as enchentes aí. Então, se você é o irmão boca de lobo que vai recebendo tudo, aí vem tudo que não presta junto, é complicado. Você tem que ser irmão filtro. Fala pro irmão filtro. Filtrado, filtrado. Aí olha o que ele vai falar no verso 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Preste atenção, se a Bíblia está me instruindo a julgar até o que um profeta fala, que tem um dom de profeta, quanto mais o que algum irmão que nem tem um dom de profeta profetizou. Então eu julgo a profecia e julgo também o que o profeta disse. É importantíssimo isso, porque já que no profeta, o dom do profeta vai ter aqueles dons que revelam algo. Então pode ser que o profeta traga algo que ainda vai acontecer ou que já aconteceu, aí que tem que julgar mesmo. Isso aí é um perigo. Num desses livros, o irmão Reiga conta que um irmão disse que profetizou para o outro que ele ia casar com fulano de tal. Quando descobriu, que era irmã do cara. Isso é uma bagunça, uma bagunça. Confusão, confusão. Só profetada, confusão. Eis que a irmã que está do seu lado, Deus me mostrou que você vai casar com ela. É que é minha irmã de sangue aqui. Não, eu errei aqui, desculpa. O problema é grande. Então, cuidado, tem que julgar mesmo. Verso 30. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos, quantos? 31, quantos? Todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Lembrando que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E ele conclui lá no verso 39, que eu quero que você veja comigo, que diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas. E é o que nós estamos fazendo essa noite, obedecendo a palavra de Deus. Nós estamos essa noite procurando o dom de profetizar. Quero convidar a música, por gentileza, a nossa equipe. Quero que você fique de pé e agora vai começar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu grande poder que opera em nós. Se você já fala em outras línguas, esse é um bom momento para você começar a falar em outras línguas.
Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, eu inicio o meu primeiro apelo. Esse é o momento de você receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Se você já fala em outras línguas, fica livre para isso. Caso contrário, você pode vir aqui à frente, que eu vou entender que você ainda não fala em outras línguas, e eu vou impor as mãos sobre você, e você vai receber no nome de Jesus esse dom também de falar em línguas. Mas, enquanto isso, pode iniciar orando em outras línguas, e nós vamos iniciar com um instrumental, e daqui a pouco nós vamos cantar também, mas por enquanto nós vamos ficar com o instrumental, e eu quero que você comece a orar com o Espírito Santo. Ore em outras línguas e perceba. Eu vou aí. Pode ir orando no Espírito, pode ir orando, vamos orando.
Aleluia. Mais alguém que gostaria de receber o dom do Espírito Santo de falar em línguas? Uma irmã recebeu ali já, ela está fluindo, falando em línguas. Mas nós vamos fluir então em profecia. Eu pensei que você já tinha começado a profetizar antes de eu voltar. Você está esperando a minha liberação, né? Você é um filho muito obediente. Filho de Deus obediente. Então nós vamos começar a fluir agora. Você está borbulhando no Espírito. Algumas pessoas já estão fluindo. Perceba no seu Espírito. E procure um ser humano para você profetizar a ele. No nome de Jesus. Está liberado o fluir do Espírito. Vamos profetizar uns aos outros. Vamos fluir no dom de profecia. Oh, aleluia. Ousadamente, perceba no seu espírito Deus te direcionando com clareza. Oh, aleluia, aleluia. Falando para edificação. Falando para exortação. Oh, aleluia. Falando para consolo. Nós procuramos os melhores dons. Reca, printa, ai, enlouquecei.
Liba pro antai ant klesa ploi. Mima antou, chica ante que chia, ba antio parou chequei. Prepare-se, igreja, para uma estação sobrenatural do grande mover do Espírito. Ei, vai alcançar a sua família, vai alcançar gerações nessa cidade. É para um momento como este que Deus te preparou e você prosperará sobrenaturalmente por causa do grande fluir do Espírito Santo. Vamos ministrar uma canção inspirada pelo Espírito. Sacrifício perfeito, sumo sacerdote, Jesus. Sacrifício perfeito, sumo sacerdote, Deus está trabalhando poderosamente, meu. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou ao coração do homem. É o que Deus tem revelado através do seu Espírito Santo nesses dias. Oh, aleluia. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus.
que habita em mim. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me colocava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. A tua presença me colocava em mim. A minha alma buscava, mas nada me completava. A tua presença me colocava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi Ei, aleluia. É bom demais, meu irmão. É bom demais, é bom demais. É bom profetizar. Pode continuar, vai fluindo. A nossa equipe de diaconia já vai vir pra cá com a ceia, nós já vamos servir. Mas você pode ir fluindo. Fica tranquilo, pode ir fluindo. E nós vamos celebrar a ceia. E ainda vamos continuar fluindo um pouco, que eu ainda tenho o tempo da ceia. Já pode soltar mais um tempinho. Oh, aleluia. Pode diminuir, que eu acho que eu passei uns 10 minutos aí da ceia. Eu acho que não sei se é 15 ou 10. Pode colocar só uns 5, que eu vou celebrar a ceia. E a gente continua fluindo, a nossa equipe já vai distribuir. Oh, glória a Deus. Presta um. Se você está nos visitando e é a sua primeira vez, eu quero fazer um apelo para você. Você pode receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tomando essa ceia. Como, Tiago? Esse pão representa o corpo de Cristo e esse vinho o sangue de Cristo. Ele morreu para te salvar, ele ressuscitou para te livrar da morte. Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Você que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida, pode pegar a ceia, porque antes nós vamos fazer a oração da salvação. E você vai receber a salvação e vai participar da ceia. Se você está com algum diagnóstico de enfermidade, está passando por alguma adversidade de doença, você vai ser curado também. Pega a ceia, porque quando você comer esse pão, você vai ficar completamente curado, porque esse pão representa o corpo de Cristo moído naquela cruz, para que você recebesse saúde, cura plena no seu corpo, em nome de Jesus. Então, todos peguem a ceia. Aqueles que estão nos visitando e não nasceram de novo ainda vão nascer de novo agora. E os que estão curados, os que estão doentes vão ficar curados agora em nome de Jesus. Oh, aleluia!